Podcast Unindo o Propósito. Do Brasil para o mundo. A Biomagistral, maior rede de farmácias de manipulação, está presente em todos os estados do país e também fora do Brasil. Com um propósito claro: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Fundada em 1979, a Biomagistral é referência nacional em farmácia de manipulação humana e veterinária. Pioneira no uso do canabidiol, atua com pesquisa constante e tecnologia de ponta, sempre buscando soluções que respeitem a individualidade de cada paciente. Há mais de 4 décadas, a Biomagistral acompanha a evolução da ciência e da saúde. Cada avanço, cada novo produto, reflete um compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Nosso compromisso vai além da manipulação. Unimos acolhimento, ciência e orientação especializada. Cada fórmula é única e cada pessoa é prioridade. Com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior, a Biomagistral cresce com responsabilidade, mantendo a mesma essência de quem acredita que cuidar é um ato de amor e conhecimento. Biomagistral, manipulação com ciência, empatia e visão de futuro. Em Maringá, existe um lugar onde a moda encontra a elegância. Seja bem-vinda a Sorelli. Aqui, cada detalhe foi pensado para receber mulheres que gostam de se vestir bem e expressar sua personalidade através da moda. Na Sorelli, você encontra peças selecionadas, qualidade, sofisticação e as principais tendências para todas as ocasiões. Seja para um compromisso especial, um evento ou para transformar o seu dia a dia. Aqui sempre existe um look esperando por você. E eu tenho um convite especial. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e entre agora mesmo no grupo VIP da Sorelli. Você recebe em primeira mão as novidades, promoções exclusivas e lançamentos. Venha viver essa experiência. Estamos localizados na Avenida Serra Azul, 1482. Ou fale conosco pelo WhatsApp 449-9946-1552. Sorelli, elegância para mulheres que sabem aonde querem chegar. Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa aqui, Unindo Propósitos Podcast, e você é meu convidado mais que especial. A TV Unindo Propósitos traz em cada programa um convidado que vai com certeza impactar a sua vida. E hoje, pela primeira vez, nós vamos trazer um escritor e a sua obra-prima, né? O seu livro, que é o protagonista da noite de hoje, né? Então, neste livro aqui, você vai ter muito conhecimento e muitas coisas nós vamos falar. Com certeza, esse episódio vai trazer você a uma conexão de fé num nível um pouco diferenciado. E muito mais do que isso, porque nós vamos trazer o direito, nós vamos trazer justiça, nós vamos falar sobre analisarmos a nós mesmos. E tudo isso junto com ficção, espiritualidade, reunido em uma obra de arte, eu falo. Porque esse livro aqui, eu sou uma leitora assídua, eu gosto muito de leitura. Leitura, eu acredito que transforma a nossa vida, né, através do conhecimento. E com certeza esse é um dos melhores livros que eu já li até hoje na minha vida. E para a gente poder estar explanando sobre isso, né? Aqui o meu convidado mais que especial, um amigo, né? Amigo do Nelson, quando eu casei com ele, virou meu amigo também, da família, né?
Ele é advogado, ele é procurador do município de Campo Mourão, né? E está aqui com a gente, Ciro Brosi. Seja muito bem-vindo. Miriam, muito obrigado pelo convite, de poder estar aqui, contribuir com o seu podcast, falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre o meu livro e receber ao vivo aqui esse feedback que já me emocionou na abertura desse programa. Que legal. Gente, eu acompanhei, né, desde o início, quando você deu um start, assim, eu tenho um livro, eu vou escrever um livro, e quando eu vi, ele fez acontecer, literalmente. Uma edição linda, uma edição de luxo, né, que com certeza merece, né? E o título desse livro é A Sentença de Jesus Cristo, vista por um advogado, né? Ciro Eduardo Gomes Brosa é o autor, né? E aqui tem o suplício de Dr. Pedro, que é o personagem principal, né? Que narra ali a história, e desde o começo ali a gente vai sentindo todo o desbravar desse livro através das emoções dele ali, tudo que vai sendo falado, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, esse podcast aqui ele é histórico, porque do lado de cá, né, Miriam, eu sou evangélica, o Ciro, ele é católico, e a gente é muito amigo, e a gente conversa sobre a Bíblia, a gente fala sobre Jesus, ele é único. E eu até falei para ele um pouquinho sobre a questão da capa. Falei assim, nunca julgue um livro pela capa, porque os evangélicos, às vezes, eles têm um pouco de restrição com relação a Jesus crucificado. Porém, eu falei assim, eu vou levar esse livro para casa e eu vou ler. E que bom que eu não fiquei no meu preconceito religioso, na minha limitação, e eu pude explanar esse livro, né? E a gente fala assim, cada dia mais eu venho me aproximando de católicos que são fantásticos na questão espiritual, no conhecimento bíblico, teológico. Você fica falando aí que às vezes você não entende, mas pensa, eles entendem história e juntam tudo com direito, né? Com todo o seu conhecimento, e realmente é muito legal. Mas antes da gente falar disso... Você sabe que, como católico, eu trago também crucifixo no peito, mas eu fiquei com receio também de como eu iria atingir todo o público, todos os cristãos, né? Porque todos somos cristãos. Mas eu fiquei um pouco preocupado também com a capa e fui conversar com o padre. Falei, padre, não estou cometendo uma blasfêmia, porque eu modifiquei um pouquinho a imagem. Eu coloquei 2 balanças, que significa o direito, né? Uhum. Mas ele me tranquilizou, ele me disse que adorou a capa, que ficou sensacional, e me deu mais um pouco de força para entender que eu estava no caminho certo, que eu ia agradar todos os cristãos. Exatamente, é o que eu falei. E quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, né? E a gente tem que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Realmente, assim, tá lindo, tá fantástico. A capa, ela fala, né, do que o livro está falando, mas tem muito mais. Porque ele é um romance, ele é uma ficção. Mas antes da gente entrar exatamente aqui no tema do livro, eu queria saber um pouquinho e queria que você se apresentasse um pouco, né? Quem é Ciro Brosi? Antes do escritor, antes do advogado, né? Quem é esse homem? Isso. Bom, sou Ciro Eduardo Gomes Brosa, mas me apresento sempre como Ciro Brosa para simplificar o nome comprido. Sou filho de escritor, Oswaldo Brosa, e minha mãe é funcionária pública federal aposentada. Então crescemos, eu e meus irmãos, somos em 4 irmãos, crescemos num lar onde sempre fomos incentivados com a leitura. Tínhamos biblioteca em casa, nossos pais sempre nos deram boa educação, nunca nos privaram de qualquer tipo de conhecimento e sempre incentivaram, comprando livros e incentivando concursos. Então, assim, eu tenho que agradecer muito aos meus pais por esse incentivo, a mim e a meus irmãos. Então, a leitura, ela era hábito na sua casa, né? Sempre foi. E o seu pai, eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Também é um grande escritor, né? Meu pai já está com 5 livros escritos. E esse é o seu primeiro? Esse é o meu primeiro. Uau, que legal. Ciro, e como que nasceu de você, assim, a paixão pelo direito, né? Vindo de uma família, assim, que você poderia ir para outro lado... E aí nasceu essa paixão pelo direito. Pois é. Bom, quando criança eu queria ser astronauta. Não deu muito certo, né? Depois eu queria ser jogador de basquete do Chicago Bulls, mas eu não tenho a altura e nem a habilidade do Michael Jordan. Depois eu preferi ser jogador do Santos, mas também descobri que eu não tenho a habilidade do Pelé. Meu Deus.
Eu não tenho nenhum parente. Tenho um primo advogado, mas meus pais não são da área do direito. Você tem um irmão médico? Tenho um irmão médico. Mas, assim, no ensino médio, quando a gente está ainda buscando, pensando o que fazer, eu pensei até em outras carreiras. Mas me deu um start naquela época, porque eu tinha alguns amigos que tinham pais advogados. Eu falei, pô, essa profissão é legal, é bacana. Mas eu nem imaginava onde eu estava entrando, né? Mas quando eu comecei, eu me apaixonei. Então, desde o primeiro dia de aula, eu percebi que eu estava na área certa e depois dali não tive mais dúvidas de que esta era a carreira que eu deveria abraçar e que deveria seguir com tanto vigor e paixão como eu tenho por ela. A gente dá para ver, assim, né, que o direito é muito forte, né? A gente como um amigo seu, né, eu e o Nelson, a gente vê que o senso de justiça é forte, né? Você é realmente apaixonado pelo que faz. Criou uma história também, hoje é casado, né? A esposa está aqui, né? Fala um pouquinho da esposa também. Minha esposa, Carla Larissa Brosa Alon Rodrigues, sou apaixonado por ela e desde quando nos encontramos pela primeira vez, eu já senti que ali estava o meu destino. Então, já traz agora no ventre o meu filho, meu amado filho, e não tem o que falar, porque até eu começo a me emocionar. Mas ela está aqui sempre me acompanhando o tempo todo. Para onde eu vou, ela vai. Me incentiva em tudo e eu incentivo ela em tudo também. E juntos formamos uma família. E uma família que, com certeza, vou primar pelos mesmos princípios que eu recebi dos meus pais e que ela recebeu dos pais dela. Enquanto a gente tá falando aqui, o pessoal tá vendo, tá? Aí o videozinho do Chá Revelação, né? E vem aí um bebê, né? E vai ser um menino. Vai, nosso pequeno Daniel. Daniel, meu Deus, pequeno grande Daniel, que tá chegando aí. E essa família linda, maravilhosa. Um grande beijo, eu amo muito vocês, viu? E fico muito feliz mesmo de receber vocês aqui. Agora me fala uma coisa, imagino, né, Carla, agora eu entendi, desde criança, né, ele queria ser astronauta, ele queria ser isso, então por isso que cada dia do mês ele quer montar um negócio diferente, né? Não parou esses sonhos, né? E o escritor, desejo de ser escritor, assim, você acha que surgiu como? Em que momento falou assim, eu vou escrever algo? Bom, na verdade, desde o primeiro ano de faculdade somos escritores, né? Então, assim, cada peça jurídica que a gente desenvolve no dia a dia, elas contêm várias laudas. Então, às vezes, minha esposa até se espanta. Às vezes eu tenho que fazer uma contestação, uma petição inicial. Aí, quando ela olha lá, eu já tenho 26 páginas, 30 páginas. Ela fala, meu Deus, é o tamanho de um artigo científico que você faz num dia. Então, somos escritores desde o primeiro momento da faculdade. E depois é óbvio, né, que vem do meu pai, que ele está lá todo dia escrevendo suas crônicas, suas poesias, mas principalmente sim, pela profissão, porque do nosso hábito, do nosso dia a dia escrever. Então, todos somos escritores, não só advogados. Agora você falando, faz total sentido, né? Porque eu também tinha livros que eu queria escrever. E quando que eu destravei de escrever? Quando eu fui ajudar o meu marido no escritório de advocacia dele. Porque dali você destrava, né? Você tem que contar a história do outro, né? Sim. Você tem que captar a mensagem, aquilo que ele está transmitindo e transformar aquilo ali numa literatura jurídica que possa ser compreensível pelos juízes, pelos promotores, pelo advogado da parte contrária, por seu cliente, para você poder explicar, dentro de uma linguagem que é tão difícil e sofisticada que é o mundo do direito. E agora, falando desse livro, né, maravilhoso, essa edição luxo, né, com essa capa dura, né, tem toda uma diagramação maravilhosa desse livro. Ele tem uma pergunta, né, que ecoa pela leitura que eu fiz dele, né, o tempo todo. E se Jesus fosse julgado hoje, né, e sobre a sentença de Jesus Cristo? Quando que surgiu a ideia de trazer esse tema e de escrever sobre isso? Porque você pode escrever sobre muitas coisas. Sim. Bom, sou advogado há 20 anos. Então, quando eu terminei a faculdade, eu decidi fazer a prática em Direito Criminal. Então, a prática da OAB, que eu digo, né? E naquele tempo não tinha tantos cursinhos como tem hoje. Então, a gente comprava livros. Então, eu comprei um livro de prática criminal e ele trazia como curiosidade a sentença de Cristo. E aquilo ali me marcou demais. Eu não lembro do autor, mas lembro do livro dele.
para ver como marcou, né? A história te Então eu marcou. pensei, um dia eu quero escrever sobre isso. Então ali naquele momento eu plantei aquela sementinha. Só que eu ainda não tinha aquela maturidade jurídica, estava no início da profissão. Então já são 20 anos. Meu Deus. E nesse tempo eu estudei muito. Eu fiz cursos e mais cursos. Eu me aventurei em causas jurídicas que pareciam impossíveis. Vi muita coisa do direito que me marcou. Então, assim, acredito que hoje, como eu disse, eu tenho uma maturidade jurídica para poder escrever aquilo que eu tanto planejei lá atrás, 20 anos, quando eu me formei e decidi fazer meu estudo, minha prática, e para conseguir a tão esperada carteirinha da OAB, né? E o legal é que ele começa já com um documento histórico, Sim. né? Um Sim. documento histórico que envolve aí, né, todo o cristianismo, né? E quem crê na história de Jesus Cristo. E por incrível que pareça, por mais assim, que eu estude a Bíblia, que eu já tenha, né, ali me aprofundado, né? Eu nunca tinha visto ou lido este documento. Fala um pouquinho sobre esse documento que inicia o livro. Bom, esse documento, ele ainda há uma dúvida sobre a autenticidade. Então, se você fizer uma pesquisa na web, você vai encontrar pessoas dizendo que não se passa de um mito, é apenas um mito. Outros vão dizer que existe de fato essa sentença e que ela está no museu em Áquila, como eu coloco no livro. Tem uma outra versão que diz que ela foi encontrada num jarro de barro que estava protegido, isso lá em 1400 e alguma coisa. Mas o fato é que a intenção é despertar a curiosidade, porque a sentença a gente não tem certeza absoluta se ela existe, mas nós não temos dúvidas de que a condenação existiu. É verdade. E aqui ele abre com a sentença, né, de Jesus Cristo em latim. Então, como se fosse o documento, né, para quem é leigo e não sabe o que é uma sentença, né, o que seria um documento ali da condenação. Sim. É isso? A sentença, além de historiar a condenação de Cristo, ela traz, assim, a percepção de que na época já se obedeciam regras jurídicas. Então, a sentença hoje ela é proferida por um juiz. Então, o juiz, ele recebe os fatos de um advogado, ele recebe a contestação de um outro advogado ou de um outro profissional, um defensor público. Então, a gente tem uma tese, uma antítese, que é a antitese, e ele faz a síntese. A síntese é a sentença. Então, diante do que ele tem nos autos, ele profere a sua decisão. E essa sentença aqui foi escrita, né, aí por quem? Por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. E toda a narrativa do livro, ela começa nesse primeiro capítulo, né? Exato. Trazendo este documento como algo a ser investigado, né? Por um personagem maravilhoso que você criou, que é o Dr. Pedro. Sim, eu sempre brinco com os colegas que o advogado ele tem que estar pronto a todo momento. De segunda a sexta ele tem que estar pronto. Então, como eu sempre brinco isso com os colegas, eu trouxe esse personagem, um jovem advogado, numa sexta-feira de tarde no seu escritório. Muitos ali já estão se preparando para ir embora, para encontrar sua família, seus filhos, ir para o seu lar descansar realmente, né? Mas o advogado ele tem que estar preparado. Então, se ele tem que trabalhar até 6 horas na sexta-feira, ele pode esperar que 1 hora alguém vai chegar no escritório dele, sexta-feira, 6 horas da tarde, ele vai estar pronto, fardado, para poder atender. E foi isso que nós colocamos aqui na obra. Então, um cliente que não tinha hora marcada, chega numa sexta-feira de tarde com esse pedido um tanto quanto inusitado. Trazer para ele, para que ele fizesse essa análise jurídica da sentença original de Jesus Cristo. Para ver se aquela sentença ela foi correta, né? Se ela estaria coerente ou não. E esse personagem que leva a sentença era um pastor. Exatamente. Né? Por que você quis trazer um pastor neste momento? Religião é religar. Religar pessoas, religar culturas. Né? Então, como eu sou católico, o meu personagem ele é católico. E eu quis que o primeiro contato dele fosse com o pastor. Porque esse livro não é restrito ao público católico. Legal. É para todas as religiões, para todas as pessoas, para todos os leitores. Até para aqueles que não têm religião nenhuma. O agnóstico, ou mesmo o ateu. Mas nós temos aqui romance, nós temos drama, nós temos suspense e nós temos, óbvio, a religião também.
né? Uma das coisas que eu me impactei foi a linguagem, logo de cara, no início, foi com a linguagem do livro. Porque ele me lembrou muito dos romances e das ficções que eu lia na minha adolescência, né? De declarar cada detalhe, né? A hora que o personagem, o Pedro, tá caminhando pela rua e ele tá carregando aquela sentença e ele sente um peso e ele não sabe descrever se esse peso é espiritual, se esse peso, né, é pelo cansaço do trabalho dele, e ele traz todos esses questionamentos que é muito real no nosso dia a dia, né? Sim. E qual a sua intenção em trazer isso pro personagem? Você queria que a gente se visse dentro da história? Olha, isso aí foi assim um pouco de intuição, porque quando eu comecei a escrever, eu estava convicto que ele seria para o público do direito. Então, eu iria simplesmente fazer a análise da sentença de Jesus Cristo. Aquela sementinha que eu plantei lá atrás não era para fazer um romance, era para fazer uma análise jurídica da sentença. Mas quando eu comecei a fazer essa análise, eu pensei, nossa, mas que tema fantástico, né? É tão legal escrever sobre isso que não pode ficar restrito só para o público do direito. Então, eu vou romantizar. Então, eu comecei a criar personagens. E daí, lógico, que eu fui buscar a minha fonte, que é o Novo Testamento, e comecei a assistir também algumas séries, alguns filmes, e comecei a me ver naquela época. Como foi aquele julgamento? Como eram as pessoas? Quais as suas culturas, os seus costumes? Como era o direito daquela época? Depois eu, na verdade, já sabia, mas descobri que o direito como método, ele já existe há muito antes de Cristo. A lei de Italião, lá atrás, o Código Babilônico. Então, assim, o direito é muito antigo. Onde existe duas pessoas, há o direito. Uhum. Se existem duas pessoas no universo, há um regulamento entre eles. Então, o direito é procedimento. E é muito legal porque o seu protagonista, né, o Dr. Pedro, ele começa fazendo a análise e a investigação de um processo jurídico. Só que ele termina investigando a própria vida. Você trouxe essa intenção de que o próprio leitor também passasse por esse processo de autoanálise? Miriam, nada acontece por acaso. A obra de Deus ela é fantástica. É verdade. Então, assim, o Dr. Pedro, ele estava com a fé dele um pouco, não digo abalada, mas um pouco distante de Cristo. Ele ia para a igreja de uma forma metódica. Ele achava aquilo ali tudo muito lúdico. Imagina, caminhar sobre as águas, deve ser uma metáfora. Então é isso que ele pensava. Então ele ia lá como uma coisa mecânica. O Pedro ele é filho de mãe e de pai católico, a esposa é católica. Ele seguia os ensinamentos, sempre de acordo com a ética, mas sempre com aquela visão lúdica. Mas quando ele se depara com essa sentença, que ele vai estudar, como eu estudei, quando ele vai estudar o Novo Testamento para poder dar um parecer jurídico sobre a sentença, ele tem um reencontro com Deus e reencontro com a fé. Então, o livro ele se passa em 7 dias. Nesses 7 dias, ele se reencontra, ele se reconecta com Deus e ele tem também um caminho duro, tortuoso. Então a fé dele neste momento também é abalada. Ele passa por alguns momentos, alguns percalços na vida dele ali, que se não fosse a força que ele encontrou em Cristo, ele teria abandonado tudo. É verdade. Então ele se conecta, se reencontra, se abala e retorna a Cristo. Uau, e é fantástico como que você fez isso de uma forma... E realmente o seu objetivo... Quando você falou, né, não pode ficar só no jurídico, né, tem que ir mais. Eu falei, esse livro ele é completamente evangelístico. Ele faz com que o cristão ele se aprofunde mais na sua fé. E aquele que for um agnóstico, né, ou for um ateu, eu duvido que ele vai sair deste livro conseguindo negar ou ignorar, né, essa história, porque realmente é emocionante. Né, toda a forma como você levou e de uma forma tão... É um livro que você não consegue ler rápido, mas ao mesmo tempo você não quer demorar para ler. Porque ele tem esses altos e baixos, essa intensidade que faz... Igual quando você assiste uma novela, que você não pode perder o capítulo seguinte, né? E realmente, se você nunca escreveu um livro antes, eu falo que eu me tornei uma leitora sua, assídua,
né? E até falei para ele, quando que é o próximo? Tá no projeto. Tá no projeto, mas com certeza esse livro ainda precisa vai alcançar muitas vidas, e muitas pessoas. Neste livro, nós fizemos ele em 15 capítulos e mais um adendo. Então, assim, foi um compromisso meu com Deus. Então, em cada capítulo, eu também procurei evangelizar. Então, em cada capítulo, eu introduzo ele com uma passagem bíblica, que, de certa forma, tem a ver com o capítulo. Então, estamos também evangelizando. Sim. Ele tem, né, no início de cada capítulo, ele tem um versículo bíblico. Isso. Agora, me fala uma coisa. Durante a sua pesquisa, né, houve quais os aspectos, assim, do julgamento de Jesus que mais te impressionou? Ausência de defesa. Eu, como advogado, né, percebi de plano ali que Jesus não teve um julgamento adequado. Ele não teve defesa, ele não teve um processo justo. E como eu disse, o procedimento jurídico, ele é muito anterior a Cristo. Então não dá para falar, não, mas 2000 anos atrás não, já tinha procedimento, já tinham regras. Então ele não teve advogado, ele não teve defesa, as penas foram desumanas, ele foi humilhado, ele foi açoitado. Então que justiça foi aquela? Onde entra para dentro de um recinto só pessoas já preparadas para condená-lo. Aquelas pessoas que defendiam Cristo, que defendiam a mensagem de Cristo, ficaram de fora do recinto. Então, como dizer que foi justo esse julgamento? Não foi. É verdade. E é muito forte também, uma pergunta que ecoa, né? Durante todo o processo do livro, ali principalmente no final, quando a gente faz essa autoanálise, né? Que começa revelando a Cristo, mas na verdade revela a humanidade. Como Exato. estava o coração da humanidade naquele período, né? Que estava ali disposto a condenar, né? Crucifica, salvar o ladrão. E deixaram com que Jesus fosse crucificado. E a pergunta que ecoa, né? E se fôssemos nós lá naquela época? Pois é, eu te faço um outro desafio. E se fôssemos nós agora julgando Cristo? E eu, como advogado, faria a defesa de Cristo. Mas e se eu não pudesse entrar no recinto? Se ele estivesse sozinho lá? Eu acho que hoje a população ia condenar também. Porque a humanidade Ele não quebrou evoluiu. a lei que estava em vigor. A humanidade evoluiu na ciência, evoluiu na computação, evoluiu nos estudos. Mas a humanidade, será que evoluiu? Com tantas atrocidades que a gente vê no dia a dia? Com tantas brigas religiosas? Nós estamos o tempo todo julgando. Então, será que hoje Cristo seria absolvido? Se eu fosse o juiz, sim. Mas, diante de certas autoridades que a gente encontra hoje, não. Possivelmente não. Qual que foi o capítulo que você acha que foi mais difícil para você escrever? Olha, eu não posso dar spoiler, né? Não pode falar história, só posso dar fala spoiler. das dificuldades que você encontrou. Eu tenho um carinho especial por todos os capítulos. Principalmente pelo primeiro. Que é quando eu consegui... Porque assim, eu aprendi, quando eu fui escrever o livro, que o primeiro capítulo é o capítulo que você tem que engajar. Porque se o leitor começar a ler e não gostar, ele para a obra. É verdade. Então você tem que pescar o leitor no primeiro capítulo. Então o capítulo, para mim, realmente, ele para mim é o principal. Para mim é o principal. Mas eu tenho um carinho especial por todos os capítulos e tenho um certo capítulo dentro da obra que me emociona muito. Que me toca de verdade. Então, assim, não posso dar spoiler para o leitor, eu quero que ele encontre, porque eu acho que cada leitor vai se encontrar nesse ou em outro capítulo. Então, assim, todos são especiais, todos são maravilhosos. O último capítulo, onde tudo se revela. Então, o primeiro e o último são ótimos. E, então, eu tenho assim, o livro é bom? Para mim é do primeiro capítulo ao último. E o meio é ótimo também. Quando eu cheguei no final, meu marido estava na cozinha, eu falei, amor, você não vai acreditar no final do livro do Ciro. Aí eu falei, eu não vou te contar, porque você vai ter que ler. Mas é inacreditável, porque você não imagina esse desfecho no final. Você passa o livro inteiro, você pode ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o primeiro capítulo. Se você não chegar até o final, você não imagina que é essa revelação que é feita lá. Né? Mas eu tenho também um carinho especial pelo adendo
que são 15 capítulos, mas tem o adendo. Então, o adendo é a conversa com o leitor. Ali eu explico algumas passagens do livro, alguma numerologia, algumas coisas, para que o leitor ele possa se situar dentro da obra. E só que quando eu estava escrevendo, terminando a obra, minha esposa ficou grávida, nosso primeiro filho, e a gente veio perder nosso bebê. Meu Bem Deus. quando eu estava terminando a obra. Aí, lógico, né, foi um momento de muita emoção, muita tristeza. Só que daí eu, como o Dr. Pedro, me reconectei com Cristo. Nós juntos oramos, pedimos e agora veio a graça. Né? Glória Estamos a Deus. agora de 5 meses com o nosso Danielzinho no ventre da minha esposa. Então é muito emocionante. O adendo do livro, para mim, também emociona e provoca uma emoção natural aqui também. Porque assim, não tem como, nada é por acaso, né? Você, 20 anos depois que você teve a ideia, Deus foi te capacitando, né? Te moldando, te trabalhando, né? Trazendo conhecimento para você. Um período de investimento, porque Sim. eu acredito. Sim, E aí, para surgir esse livro, e aí no meio do processo em que você está se reencontrando, se reconectando também com Deus, porque, igual eu falei, eu mesmo sendo evangélica, mesmo sendo missionária, eu também tive um reencontro com Deus lendo esse livro. sim. De certa forma, também tem fui como. testado. Como o Dr. Pedro, eu fui testado no livro. E aí você passou justamente por uma prova, Sim. né, que talvez se você não tivesse escrevendo essa obra, você poderia ter levado por outro caminho. Sim, Né? mas a obra me preparou, de repente, para o momento. Então, Deus quando eu é fui maravilhoso. testado, eu me agarrei em Cristo Uau. e continuei. Então, por isso que você fala... Eu ia até fazer essa pergunta, uma pergunta que eu tinha colocado, né? Existe um pouco de Ciro Brosa dentro de Dr. Pedro? Existe, é natural, né? Isso é natural. Os personagens também, a gente busca um pouquinho de cada amigo, de cada pessoa, mas, de certa forma, a gente projeta. Então, assim, eu queria colocar em Dr. Pedro um pouco de Dr. Ciro. E eu também procuro colocar um pouquinho de Dr. Pedro no Dr. Ciro. Então, a gente projeta, né? Então, eu procurei construir um personagem que ele coloca a ética dele acima de tudo, o profissionalismo dele, e é muito daquilo que eu coloco para minha vida também. Então, eu procuro atender bem meus clientes, estudar as minhas causas, e é uma projeção mesmo que a gente faz. Então, não tem como desconectar. Chega uma hora que sim, porque tem uma hora que a obra ela tem que desvincular do autor. Então, porque senão seria uma biografia, não é uma biografia. Sim, Então, claro. chegam os capítulos, eles começam a ter um distanciamento natural, porque a obra precisa prosseguir. A gente precisa colocar novos elementos no livro, e daí distanciar naturalmente. Uma coisa que eu vi, porque eu pude acompanhar também, e o pessoal vai poder ver, né? Teve o lançamento do livro, né? Teve. Foi um momento muito especial lá em Campo Mourão, né, na Casa da Cultura, aonde tinha o quê? 250 pessoas? Miriam, foi um momento fantástico. Nós tínhamos lá 200 cadeiras. E estávamos preocupados também, será que as pessoas vão vir? Foram 250. 50 pessoas ficaram em pé. Superou todas as expectativas. Então foi Verdade. muito emocionante. Eu lá do palco, na minha tranquilidade, olhando aquele público, pessoas em pé no fundo. Foi muito emocionante. Maravilhoso, maravilhoso. Foi. Fantástico. E aí, nessa primeira tiragem, né, vendeu quase todos os livros já, né? Não, já está esgotando. Já está Estamos com poucas esgotando a unidades. edição. Não é por acaso, né? E foi muito emocionante mesmo, até porque normalmente não é comum, tá? Você vai fazer um lançamento de um livro, dá 50 pessoas, 20, 30 pessoas, né? E você comentou comigo que nesse processo existiu pessoas que te motivaram muito, né? Te acreditaram muito, como a sua mãe, que você falou que passou os capítulos para ela e ela te dava um sinal, né? Minha mãe era meu termômetro, né? Foi seu termômetro no livro. Quanto mais ela chorava, mais eu acreditava que a obra estava boa. Ela conta que Minha esposa também, dividi com ela todos os capítulos. Então, cada capítulo escrito, eu ia lá conversava com ela e falava, amor, eu quero modificar alguma coisa aqui. Daí ela falava pra mim, amor, tá boa a obra, não mexe não. Daí quando eu mexia, ela falava, meu amor,
Ainda bem que você ficou melhor. Ficou melhor ainda. Então isso foi bem engraçado, foi bem bacana poder compartilhar com ela cada capítulo e cada ideia nova, porque o livro tem 15 capítulos. Com 9 capítulos já poderia estar pronto, mas foram surgindo novas ideias e novos personagens e acho que tudo veio a calhar para finalizar a obra. E foi muito emocionante, né? Eu falo assim, lá tava a primeira dama, né? Que é a esposa, tava lá no lançamento do livro. Tava o pai, que pôde ler um poema. Fizeram uma surpresa para mim. Fizeram uma surpresa, resgataram um poema que você escreveu quando tinha o quê? Uns 12, 13? Mais ou menos isso. 12, 13 anos de idade. Lindo poema, maravilhoso. Então já era escritor lá atrás, né? Meu pai tem uma poesia que é O Som da Porta. E ela ficou famosa em um dos livros dele. Eu não sei recitar agora a poesia, mas eu fiz uma paródia dela. E ele guardou. Eu não sabia que ele tinha guardado. E daí ele preparou e trouxe no dia. Foi fantástico. Daí choro é livre, né? Ali não teve como. Eu lembro que a poesia declamava um pouco sobre a analogia, né, do som da porta batendo. E você fez uma paródia comparando isso com o pai chegando do trabalho. Foi, exatamente. E aí foi muito lindo mesmo, bem emocionante. Então foi bem cultural também, né? Porque às vezes a gente fica preso na nossa bolha, né? Sim. E a gente não se abre para ler uma poesia, não se abre para ler um romance, uma ficção. E eu fui dar uma pesquisada nesse mundo espiritual, religioso, seja católico ou evangélico, existe muitas obras de ficção científica, de romance, que traz esse lado espiritual, que traz a evangelização, que traz essa transformação também, essa ligação, né? E eu achei isso muito legal. A gente eu vou fazer um comercial agora rapidinho, e a gente vai continuar falando mais desse livro, né? Porque realmente, assim, amanhã é seu aniversário. Verdade. Né? E é uma honra ter recebido você aqui. Eu que agradeço. Né? Fazia tempo que a gente queria ter esse momento, né? Esse passeio e trazer você aqui no podcast. Mas agora eu quero falar de um dos nossos patrocinadores, que inclusive vocês vão levar para casa, né? Que é a Ina Chips. Né? A Ina Chips, gente, são esses petiscos que você encontra aí nos melhores supermercados aí. Aqui em Maringá você vai encontrar no Moli Center e você pode comprar para levar para sua casa. Tem amendoim salgado, tem amendoim com pele, sem pele, tem os petiscos de queijo, tem agora a nossa pipoca doce maravilhosa que as crianças adoram. Não é só as crianças, não. Lá em casa, lá vai assistir um filme, já pega a pipoquinha da Ina Chips, né? Apimentado, para quem gosta de apimentado. Você gosta mais de apimentado? Eu gosto de apimentado. Eu já tô doido para abrir um aqui. Eu já vi. Se quiser, pode pegar, tá? Pode pegar aqui, já pega ao vivo, já pode comer. Faz ao vivo, né? Mas aqui tem um presente para você aqui que eu vou entregar mais no final. E eu já imaginei que você gostava dos apimentados. Eu coloquei os apimentados. Já tá no suportinho aqui do celular, fica no suportinho. Exatamente. E você que quer adquirir o seu Ina Chips, além dos lugares de distribuição, né? Como também ali nos postos de combustível e tudo mais, você pode entrar aí direto no QR Code pro site, faz o seu carrinho, sabe aquele carrinho? E entrega na porta da sua casa. Ina Chips não pode faltar. Lembrando que agora tem também, você vai levar também, tá? Oba! Castanha. Já pega aí já. Castanha, já tem aqui amendoim doce. Esse mix de castanha é maravilhoso. O Nelson me agradeceu. E aqui também a paçoca. Paçoca eu quero também. Tá. Vou levar tudo. Pode levar tudo. Aí, ó. Né? Aqui, ó. Mas eu quero a caixinha também. A caixinha também. Daqui a pouquinho eu entrego pra você a caixinha. Coitada das chips, vou dar prejuízo pra eles hoje aqui. É nada, que é abundância, filha, que é fartura. Nas chips aqui é fartura. Tem todos os nossos eventos, tem aqui no podcast. Plateia também ganha de presente, né? Dá uma mostrada na nossa plateia maravilhosa aí hoje. Né, meu esposo. Ali a Carla, esposa do Ciro, né? A nossa pastora também tá aqui. E todos vocês aí que vocês estão assistindo podem estar aqui no próximo episódio aí participando da plateia, né? Fazendo perguntas. Estão gostando, gente, do episódio? Maravilhoso, né? Deu vontade de ler o livro, pastor? Muito. Então estamos no caminho certo, então. Estamos no caminho certo, porque é transformação, né? Então,
Eu quero trazer agora um pouquinho, né, para a gente falar ainda da parte jurídica, né? Você acredita que a sentença de Jesus Cristo, né, o processo dele, hoje, no tempo de hoje, você afirma ali que ele deveria ser anulado. Certo, deveria. Porém, espiritualmente, a gente sabe que a cruz fazia parte do plano de Deus para nos salvar. Exato. Como que a gente equilibra essas duas verdades? Hoje eu teria atrapalhado os planos de Cristo, porque eu teria anulado a sentença. A gente sabe que ele veio num propósito, né? Mas de cara, estudando o processo dele, já encontrei duas nulidades. Então você encontra Jesus Cristo diante de um tribunal que diz que não tem competência para julgá-lo. Então Pilatos, no primeiro momento, ele fala, olha, não é comigo, é com Herodes. Aí leva Jesus para Herodes. Quando chega Herodes, ele fala, pô, ele não é nazareno? Nasceu em Nazaré? Não é comigo, é com Pilatos. Coloca lá um manto púrpura nele, dá uma humilhada nele ali, dá uma brincada com ele, né? Como se fosse um Zé Ninguém. Não é o rei? Né? Coloca uma coroa nele e devolve lá. Porque competência significa, por exemplo, a região. Dentro do direito, vai delegar. Isso, dentro do direito nós temos conflito de competência. Então, quando a gente fala foro, que é o fórum, ele é responsável por algumas cidades. Então, se você reside em Maringá, você vai ser processado em Maringá, você vai processar em Maringá. E em certos casos, essa competência ela pode ser absoluta ou relativa. Então, é um termo um pouco técnico do direito. E aí Pilatos jogou... Pilatos, né, entregou para Herodes. Falou, Herodes, é com você. E Herodes falou, não, ele é nazareno, não é comigo não. Devolveu para Pilatos. Isso no direito se chama conflito negativo de competência. Ninguém quer julgar. Só que um juiz de verdade, um juiz como deve ser um juiz, com pulso firme, ele não tem que temer o clamor da sociedade. Ele está ali para julgar. Então eu brinco até que Pilatos ele é um sujeito incompetente, é um verdadeiro sujeito incompetente, porque ele não queria assumir, ele simplesmente lavou as mãos. Daí ele falou, não, então já que vocês querem condenar, que vocês querem o julgamento, lava as minhas mãos. Pilatos foi um covarde, ele deveria ter falado, não, esse homem não fez nada, por que eu vou condenar? Não tenho que ceder ao pedido de vocês, eu tenho que ceder à justiça, ao que é certo, ao que é direito, ao que é reto. E hoje, nos tempos de hoje, a gente vê isso muito forte, né? A gente vê casos que repercutem, né, na imprensa e há um julgamento popular até hoje, por isso que você fala, né? Se a sentença fosse hoje, né, e tivesse repercutindo, né, como que a população estaria lidando com isso, né? Então, hoje em dia a gente vê isso, né? Há um julgamento popular e ao que a lei, ao que o direito diz, ao que o juiz ali deve fazer, né? Exato. Você sente que existe ainda essa interferência, porque nitidamente houve ali Pilatos ele foi covarde e ele deu ouvidos mais à população do que é o que realmente deveria ser julgado. Sim. O que acontece? De uns tempos para cá, a gente teve uma mídia muito forte dentro dos fóruns dos tribunais. Antigamente, você tinha um julgamento fechado. De certa forma era ruim, já explico por quê. Hoje, abriu-se o sistema. Hoje, a maioria dos julgamentos são televisionados. Então, de certa forma, você prioriza o que é correto, o que não pode ficar escuso, o que tem que aparecer. Então, porque se fosse para fazer alguma malandragem dentro de um processo, antes ninguém ficava sabendo. Hoje é televisionado, então você vê o julgamento. Só que o que aconteceu? De outro lado, você também acabou de provocar um protagonismo demais na justiça. Então a vaidade começou... Hoje você tem votos longos demais, votos que às vezes demoram horas. Então assim, parece que é um jogo de vaidade, né? Então, um juiz de verdade, um juiz de pulso firme, ele não tem que atender o clamor público. Ele tem que analisar os autos. E quando eu falo que o processo é nulo, às vezes, Miriam, você encontra um processo que se arrasta por anos e depois de muito tempo você consegue anular por conta de uma falha processual, que é uma nulidade. Você derruba toda uma construção processual por conta de uma falha. Agora imagina um juiz vaidoso, que ele quer apenas atender o clamor da população. Ele cede. Esse processo se arrasta. E depois de alguns anos,
O advogado vislumbra uma nulidade e esse processo tem que retornar lá do início. Aí já houve uma prescrição, houve uma decadência, ou seja, já não tem mais como salvar o processo. Então acontece muito. No processo, nós temos o direito processual e o direito material. Então, quando você começa a discutir uma causa, antes de analisar o seu direito, eu analiso se tem algum problema, algum vício dentro do processo. Esse processo ele tem que caminhar reto. Esse processo tem que caminhar certinho, dentro dos limites da lei. Se tiver falha, ele não caminha. Eu nem chego a analisar a materialidade, eu nem chego a analisar o teu problema em si. Entendi. Se tiver algum problema no processo, a gente não analisa. E no processo de Jesus Cristo, nós encontramos dois já de cara, que é o vício da competência, então essa competência negativa, e também de uma certa delação premiada. Delação premiada por Judas. Por Judas. Porque assim, o que é uma delação premiada? É revelar algo que está escuso. Só que próprio Jesus já insinuou que seria ele o traidor. Quando ele diz que alguém vai traí-lo naquela noite, Judas pergunta, serei eu? Ele fala, assim dizes, tu que dizes. Eu já sabia. Aqueles soldados romanos já sabiam onde ele estava. Sabia, porque não é possível que naquela região Jesus, famoso como era, conseguiria ficar escondido por tanto tempo. Então nada foi revelado. Tudo já se encontrava ali patente, latente, aí Judas evidente. Estava ali. Vende, né, a Jesus, né, a localização dele, quem ele seria, né, através de um beijo, revela quem ele é para os soldados, em troca de 30 moedas de prata. Para uma pessoa comum agora analisar aquilo que eu estou falando, vai falar, pô, o Ciro está condenando o Pilatos e está salvando Judas? Não, estou falando que tem vício processual. Não sou amiguinho de Judas, pelo amor de Deus. Mas também não defendo Pilatos. Só estou dizendo que existem duas nulidades processuais antes da gente analisar o mérito. Nem deveria ter ido para o processo. Não, o processo é nulo ab origine. Quando a gente tira essas duas nulidades, e a gente passa a analisar a questão de mérito. As penas que não foram humanas, a ausência de um defensor, de um advogado, a humilhação que ele recebeu, a legalidade, será que tinha uma pena prevista para conduta? Perdão, que pena, Jesus né? fez? Ele foi acusado de quê? Sedição pública. O que é isso? Eu vou abrir o código lá, o Código Penal. Sedição pública, tá, a pena capital, chibatadas, meu Deus, não tem, não existe. Então falta legalidade, não tem mérito esse processo. Porque ele se falava ser filho de Deus, Sim. Alguns falavam isso e tal, e isso que irritou o povo daquela época, né? Exato. E dentro de todas essas análises, né, é que você chega a esse veredito, né, de que o processo deveria ser anulado. Deveria ser anulado. Mas teve muito o poder popular, né? E uma pergunta que eu me fiz durante a leitura do livro foi essa: se eu estivesse lá, né, no momento em que Jesus estava sendo condenado, né, eu teria falado crucifica? Pois é. Ou eu teria falado para liberar? Isso é muito complicado, principalmente nos dias que a gente vive, né? É muito claro no Brasil uma divisão política. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Então, geralmente quem é de direita nem escuta o que quem é de esquerda tem a falar. E quem é de esquerda nem escuta o que aquela pessoa de direita tem para falar. E eu falo, os dois estão errados. É igual o católico e o evangélico. Exato. Vamos ficar nessa briga eterna. Briga eterna. Então, assim, e se Jesus estivesse na direita e a pessoa estivesse na esquerda? Ela ia analisar os fatos ou ela simplesmente ir junto com a multidão e condenar? E se Jesus estivesse na esquerda e a pessoa estivesse na direita? Ia escutar o que ele tem para falar? Ou ia já condená-lo de pronto? E é isso que a gente vive hoje. Eu tenho minha posição política, mas eu não posso fechar os olhos pela posição do meu amigo, do meu colega. Nós somos todos unidos por um propósito. E não para derrubar um sistema, um governo ou uma pessoa. Então, enquanto a humanidade não evoluir nesse ponto, nós vamos continuar condenando.
Eu vejo assim, né, que durante toda a leitura, né, a gente percebe que o julgamento de Jesus, ele revela muito mais, né, sobre a humanidade do que sobre Cristo, né? Uhum. Quem você acha que realmente estava sendo julgado naquele tribunal? Bom, segundo Jesus, ele foi crucificado para redimir os pecados da humanidade, né? Então ali eram os nossos pecados que estavam sendo salvos por ele, né? Então Verdade. Jesus foi crucificado para me salvar. É aquela palavra, né? Eu estava condenado. Uhum. É difícil, Eu né? não tinha perdão. E aí ele se entregou no meu lugar. Gente, é muito forte isso daí. É muito forte. É muito forte, emociona. Emociona. É por isso que eu falo que eu não sou a mesma Miriam depois que eu li esse livro. E eu não sou o mesmo Ciro depois que eu escrevi. Com certeza. Porque é muito emocionante isso, porque te traz essa... Eu falei, eu tô num período de autoconsciência, né? Que eu tô fazendo justamente com a mentora ali, a pastora Tatiana. E esse livro, ele traz uma autoconsciência. Sim. Né? Que nós, às vezes, nós poderíamos ser aquelas pessoas que estariam falando, crucifica, crucifica. Sim. Porque a gente o tempo todo tá assim pro próximo, né? A gente não costuma crucificar pessoas que a gente não gosta. Porque é tão fácil, né? A gente fala mal de alguém. Difícil a gente estar na situação desse alguém. Verdade. Eu olho lá e falo, esse fulano é corrupto. Beltrano também é. Mas aí, gente, por que eu tô falando aqui? É porque alguém me falou. Porque eu não sei de verdade. Eu não analisei nada para saber se é ou não é. Eu acredito que muitos sejam. Mas eu não posso, se eu não posso provar, eu não posso sair falando a torta e direita também. Pegar e falar. Então, será que condenaríamos também Cristo naquela situação? Não sei, depende do qual lado que a gente estaria no grupo. Porque somos movidos por efeito de rebanho, de manada. A gente vai onde o grupo empurra. E se estivesse empurrando para condenação? Você imagina? E é essa Difícil. pergunta que eu trago hoje para quem está nos assistindo. Né? De qual lado você estaria, qual seria a sua posição hoje, como você está, né? Você estaria junto com a manada, né? Empurrando alguém? Só fazer um exercício de reflexão. Imagina que você pertence hoje a um grupo de esquerda e Jesus se apresenta como um de direita. Ou se você pertence a um grupo de direita e Jesus se apresenta como um grupo de esquerda. O que você faria? O que o telespectador faria? Pensa na sua posição política e pensa Jesus na outra. Inversa sua. Como você trataria Jesus Cristo? E tudo isso se resume à maior mensagem dele, né? Sim, o amor. O amor. O Exato. amor, né? O amor é imensurável. Porque ninguém de nós aqui seremos capazes de fazer nada parecido por ninguém. Então só poderia ter sido ele, né? Ele, Jesus Cristo, o único digno encontrado na face da terra de abrir os 7 selos do final dos tempos. Então, Ciro, realmente a gente está chegando no finalzinho aqui, mas eu tô assim impactada, emocionada. Eu lendo esse livro, eu creio que esse personagem, ele cumpriu o propósito da vida dele. A gente fala que esse programa chama o Nino Propósito. Esse personagem, ele cumpriu o propósito. No final, ele traz essa revelação. A última decisão dele é: eu preciso viver o meu propósito. E o propósito é sobre o próximo. É sobre o que você pode deixar para o outro. Não é o que você faz por si mesmo. Né? E você também fez isso. Né? Quando você decidiu escrever este livro e pagar o preço, porque há um preço a ser pago, né? E eu tô falando um preço espiritual, um preço de tempo, né? Seu tempo é dinheiro, você é um advogado, um procurador do município, um homem de muita responsabilidade, um homem, um pai de família agora, né? E dedicou um estudante que nunca parou de estudar, porque a gente é amigo muito próximo seu e da Carla,
E a gente vê você estudando para ir para concurso, para tentar passar para concurso, justamente para juiz, né? Então, estudante, e dedicou horas para escrever um livro com esse propósito de alcançar as pessoas, de viver o seu propósito. E teve um custo em real também, em dinheiro, porque não é barato. E você não economizou um centavo. Você falou, essa obra merecia edição luxo. Você pode escolher o papel mais barato, você pode escolher a capa mais simples, né? E ele escolheu e trouxe num preço justo, né? Então eu quero que você fale agora para o pessoal seguir, né, a sua página no Instagram. Sim. Qual que é a sua página no Instagram, para onde as pessoas podem pedir, encomendar e adquirir esse livro. E este programa, a gente está formulando aí uma página para a gente ser também um vendedor, vendedor desse livro, né? O Instagram é ciro.brosa. Realmente, o livro ele teve um custo alto pela edição de luxo que a gente fez e também pelo evento que a gente proporcionou. Nesta edição, o livro ele saiu de custo para mim, Miriam, R$75. Aí eu fiz no lançamento, o preço de lançamento é R$100. Então hoje, para ele ser comercializado, o preço justo, que a gente fala, seria 120. Mas, se o telespectador ele entrar no meu Instagram e falar que assistiu o podcast, olha só, aí a gente faz o preço do lançamento para ele. Uau! É R$100. Olha só, que coisa maravilhosa para vocês, né, gente? Esse livro aqui é o que eu falei para ele. Eu falei, tá muito barato, porque realmente ele entrega transformação, não é sobre só, né, a questão visual dele. Visualmente você já vê que tá barato pela qualidade do livro, mas pelo que ele te entrega, pelo investimento. Às vezes você vai, compra uma pizza, né, gasta lá R$100, tem aquela experiência, tá? Mas a pizza não vai trazer a experiência que um livro desse, um investimento desse vai trazer para sua vida, para sua família. Então, quem entrar lá na página do Instagram do Ciro Brosa, né, @CiroBrosa, falar que assistiu aqui no podcast, vai poder levar esse livro por apenas R$100, né? Exatamente, lembrando que estão acabando. De lançamento, mas são assim os últimos exemplares, tá? Porque vai ter que fazer outra hora. Tá. Lembrando também, Miriam, que nós estamos agora produzindo uma edição em PDF e também depois no formato EPUB, para colocar na Kindle e outros dispositivos eletrônicos, para que ele possa também ter um preço um pouco mais acessível. Também já estou negociando com a editora uma versão em inglês, que já recebi vários pedidos de inglês, até de espanhol e de italiano já pedi. Uau, que legal! Inclusive, estou conversando com uma pessoa na Itália que ele quer fazer o livro no italiano. Então, assim, são projetos que realmente estão no nosso papel, na nossa ideia, e que provavelmente nós vamos conseguir transformar isso numa realidade. Você esperava o PDF já está vindo. Para ser sincero, eu sempre acreditei na obra. Ele é sanguíneo, ele é o sonhador. Eu não posso mentir e falar, tem que ser humilde e falar que não. O tempo todo eu falei, essa obra vai causar. Essa obra vai chegar em quem tem que chegar. Não tem como, assim, né? É a nossa ideia. É isso então, mesmo. Assim... Eu quero fazer um bate-papo final aqui, tá? Eu vou falar umas palavras e você fala o que vem na sua mente, né? Vamos a gente lá. tá indo pro nosso final. Misericórdia. Cristo. Fé. Religião. Pilatos. Incompetente. Pedro. Ser humano fantástico. Judas. Traidor. Jesus. Tudo. Escrever. Arte. Sua esposa. Vida. Família. Família. Eu falei que Jesus é tudo, mas família também é tudo. Um lugar. Lugar? Minha cidade. Um sonho. Sonho? Ser um grande escritor. Então, Ciro Brosa daqui 10 anos? Um grande escritor. Já eu não tenho dúvida. Gente, nós chegamos ao final desse programa, desse episódio. Quero agradecer muito a sua vinda, né? Veio lá de Campo Mourão, cidade maravilhosa, aqui para o nosso podcast. É uma honra. E ainda assim, né? No dia do seu aniversário,
Verdade. Né? A gente almoçou juntos, tivemos um dia aí maravilhoso. Vamos continuar festando mais uns 2 dias, né, Carla? Com certeza. Já saí aqui com vários presentinhos da Ina Chips, né? Isso mesmo. E quero agradecer aos nossos patrocinadores, Ina Chips, né? Que se não fossem eles, a gente não conseguiria, né, ter essa estrutura, tudo aqui para a gente poder trazer entrevistas maravilhosas, né? Como essa, como a da pastora. E quem sabe você também pode estar trazendo seu livro aqui no podcast, tá? Então, também quero agradecer ali a Sorelli, né? A loja de roupas que eu sou cliente deles há mais de 3 anos, né? Então, aí surgiu a parceria porque eu gosto dos produtos deles, então eu me identifico. E eles estão sempre me atendendo aqui com as roupas, os acessórios. Então, se você gosta de moda, gosta de se vestir bem, né? Tem dificuldade de encontrar tamanhos, né? Plus size, mas lá vai do P, PP até o tamanho grande, tá, gente? Você pode entrar em contato aí com a Sorelli e ir lá fazer uma visita, encontrar com a Grazi e conhecer aí. Tenho certeza que ela vai te atender super bem, tá? E mais uma vez, obrigada, Ciro. Deixa Eu que agradeço. um recado para quem está te assistindo aí. O que você, que você pensa que o leitor, que você gostaria que o leitor sentisse quando fechasse o livro? Principalmente para aqueles que estão um pouco descrentes, que ele se reconecte com Cristo, com Deus, porque só Ele é a salvação. É só através de Cristo que a gente encontra o amor, né, a fé e a esperança. Então, assim, que se reconecte com Cristo. É esse o meu objetivo principal, é evangelizar. Não sou pastor, não sou padre, não sou, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante no estudo da religião, mas eu sei que um pouquinho eu posso trazer também. Eu tenho um tema que eu trago lá da faculdade que eu fiz, que ninguém é tão grande que não possa aprender algo e nem tão pequeno que não possa ensinar algo. Então eu sou pequenininho dentro da religião, mas eu sei que eu posso trazer um pouquinho também. Eu posso contribuir um pouquinho para evangelizar. Com certeza, muito. E na verdade o ID é para todos. Exatamente. Na Bíblia é ide por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo e aquele que não crer será condenado. Então você está cumprindo um princípio, um propósito bíblico que é o ID, né? Independente se você tem título ou não, com certeza hoje, através do seu livro, você está cumprindo esse ID, de falar do amor de Cristo para muita gente. E esse é o nosso programa, gente. A gente chega ao final. Não esqueça de compartilhar muito esse episódio, se inscrever no nosso canal para a gente alcançar os nossos próximos objetivos. E a gente continua aqui com muita fé, muita força, muito propósito, né? Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Podcast Unindo Propósito.